Fala, torcida que canta e vibra, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Marcelo React Verdão. Aqui trazendo mais dois novos vídeos com o Esporte Total falando das últimas do Verdão, com mais dinheiro entrando com a venda de Wesley. E também com Felipe Facicani comentando sobre um possível substituto para Abel Ferreira, caso ele não queira renovar. É um bom nome, hein, gente? Então já deixe seu comentário aí, já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, hein, gente? Avante palestra! É hora de falar do Palmeiras, o único paulista que ainda não se reapresentou nesta data FIFA. Mesmo em dia de folga, olha só, pintou uma quantia considerável nos cofres palmeirenses. Estamos falando de 20 milhões, quase 21 milhões de reais e sem perder nenhum jogador. Eu explico. O Verdão vai receber essa grana graças à negociação do Wesley, que pertencia ao Internacional. O jogador foi vendido por 10 milhões de dólares, cerca de 54 milhões de reais para o Al Rayyan do Catar. Mas tem um detalhe nessa história. O Palmeiras tem 50% nos direitos econômicos do Wesley. Só que 30% desse valor vai ser repassado para o jogador. Ou seja, sobraram 19 milhões para o time da presidente Leila Pereira, que ainda faturou mais uma grana, cerca de 2 milhões de reais por ser o clube formador, totalizando um lucro aí de 21 milhões de reais, sem mexer um músculo sequer. O Palmeiras é uma máquina de fazer dinheiro. Dos jogadores da base que estão espalhados pelo mundo, o Palmeiras tem 142 reais que o clube ainda detém um percentual. Toda vez que eles forem vendidos, repassados das suas equipes, o Palmeiras vai colocar uma grana no bolso. Isso é gestão, isso é lucro. Novela de renovação de contrato do técnico Abel Ferreira ganha um novo capítulo. Uma possibilidade aí. Será mesmo que Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo, que está no Al Rayyan do Catar com um contrato até meio de 2027, está se oferecendo nos bastidores para treinar o Palmeiras no ano que vem? O que seria uma bomba no mercado, aquela chamada puxada de tapete no colega português, quando tem informação boa, como essa chegada do Andréas, que agora, dia 13, estreia. Se você ainda tem dúvida, dia 13 de setembro, o Andréas vai para campo, vai pôr pela primeira vez a camisa 8, junto com os torcedores no Allianz Parque, jogo contra o Internacional. Se você tinha essa dúvida, já estou te respondendo. Pessoal, esse vídeo aqui vem para tratar de uma história que nas últimas horas deixou as redes sociais extremamente balançadas quando o assunto é Palmeiras. Mais uma vez, essa possibilidade do técnico Abel Ferreira não cumprir algo que estava encaminhado, pelo menos antes do Mundial de Clubes. Mais uma renovação de contrato com o clube, o dele, original, vence agora em dezembro. A presidente Leila Pereira ofertou mais 2 anos ao Abel, até o final do mandato dela. Em dezembro de 2027, o Abel apalavrou essa situação, deixou o contrato encaminhado, engavetado, mas na hora H de assinar o vínculo e acabar com qualquer possibilidade, ele recuou. Lá durante o Mundial, o Abel, inclusive, até num questionamento que eu fiz a ele, falou que estava muito bem acertado, que a tendência realmente era ficar, que tinha tudo para renovar o contrato. Aí depois dos jogos contra o Corinthians, a eliminação na Copa do Brasil, com as críticas da torcida, já falou que estava repensando a história, que tinha até uma prerrogativa e uma cláusula que, se fosse colocada, ele assinava, que era, em caso de passar uma temporada em branco sem ser campeão, ele poderia pegar as coisas dele e ir embora do clube sem pagar qualquer tipo de multa, etc e tal. Ou seja, uma situação que ficou muito dividida. Sai da água pro vinho em poucas semanas. Mas o fato é que isso pode estar rolando, muito claro, de acordo com uma informação que ganhou força nas últimas horas, de acordo com um jornalista, que eu vou trazer para vocês quem foi, a origem, o porquê e decifrar tudo direitinho, que pode ser uma informação de, chegar um fantasma, tá? Alguém que poderia fazer muita gente no Palmeiras mudar de ideia, caso isso se concretize, e aí o Verdão não ficar correndo atrás daquele chamado plano B.
Sabe? Toda vez o Palmeiras deixa as coisas para a última hora, é contratação de atacante, de volante, tudo vira novela no Palmeiras. E aí com esse plano B, caso isso seja concretizado, o Palmeiras, se o Abel não ficar, já iniciaria 2026 com um novo treinador e um treinador disposto a repetir um trabalho que aqui no Brasil teve muito sucesso. Estou falando do Arthur Jorge, tá? Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo, que no ano passado tirou de cena o Palmeiras dos dois principais títulos que eles buscavam cabeça a cabeça. Eliminou o Palmeiras da Libertadores nas oitavas de final e ainda foi campeão brasileiro com o Palmeiras, no caso, vice-campeão desta competição. E aí, como é que fica? Arthur Jorge estaria disponível no mercado? E aí, no caso, o Palmeiras olharia ele com essa possibilidade? Quer dizer, então, que a história Palmeiras e Abel está ganhando contornos aí de um final que muita gente não espera? O que é absolutamente normal. Tem gente que quer a continuidade do Abel, tem gente que gosta do trabalho do Abel. Eu, particularmente, acho que se o Abel voltar a fazer os trabalhos que ele fez entre 2020 e 2022, é um cara para, obviamente, ter mais um capítulo no Verdão, mas esse Abel atual me causa bastante restrição em relação à mentalidade de jogo, a como que o Palmeiras tem sido gerido. Pra muita gente o Abel não tem que continuar, tem que ir embora, o Palmeiras tem que buscar uma outra opção, enfim. Vamos falar de tudo isso aqui neste vídeo e trazer essa informação, a verdade até agora do que existe dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá bom? Essa história do Arthur Jorge, ela começou com um grande amigo meu, que foi meu chefe nos tempos lá de Rádio Estadão, do jornal Estado de São Paulo, aqui obviamente de São Paulo, que é o Robson Morelli, um cara que eu confio muito e que agora tem um site maravilhoso chamado The Football, tá bom? Então, o Robson Morelli, que inclusive esteve ao meu lado no Mundial de Clubes, é uma fonte e um cara muito, mas muito tradicional aqui em São Paulo e dos mais inteligentes. Vem de uma escola aí de grandes caras que trabalharam juntos em equipes históricas do jornal Estado de São Paulo, como ele, o Luiz Antônio Prosperi, Antero Greco, grande Anterito, aquele da ESPN e tal, enfim, era um timaço só com jornalistas renomados. Então o Morelli é um cara que se traz uma informação, ela tem uma base. O Morelli não é um chutador, o Morelli não é um cara que quer ganhar like, muito pelo contrário, é um cara que eu brinco das antigas, é um dos professores. E lá no blog dele, no The Football, o Morelli disse que o Arthur Jorge confessou a amigos próximos, e aí obviamente essa informação deve ter chegado também, né, por fontes que o Morelli tem de acordo com esses parceiros, digamos assim, do Arthur Jorge, de que caso surgisse uma chance de voltar ao Brasil, o time que ele gostaria de trabalhar e voltaria é o Palmeiras. Pela estrutura, por tudo que hoje o Palmeiras oferece politicamente, administrativamente, financeiramente, pelo projeto, etc e tal, tá? Mas isso em nenhum momento quis dizer que o Arthur Jorge está puxando o tapete do Abel com quem ele tem amizade. Vocês viram no ano passado, se elogiavam em entrevistas, né? Vieram até da mesma origem lá do Braga, o Abel trabalhou com o filho do Arthur Jorge nos tempos do Braga, então tá tudo certo, né? Os caras se respeitam. Então não teve essa de o cara já tá furando os olhos do Abel. Ele confessou que se voltasse ao Brasil, uma opção hoje para ele seria o Palmeiras e não o Botafogo, até por essas situações recentes que temos visto, bastante nebulosas, né? De negociações no Botafogo, as questões das empresas do John Textor. O Botafogo é um cenário hoje que não inspira lá muita confiança em relação a essa estabilidade. Então, lógico que o cara vem do trabalho que faz o Abel e devem se conversar, devem se falar invariavelmente. É lógico que o cara enxerga o Palmeiras como boa possibilidade, mas mediante, obviamente, ao cargo estar vago. E não agora, tá? Então essa chegada hipotética do Arthur Jorge é se o Abel não renovar o contrato. Então essa é a informação do Robson Morelli. Agora, o que o Palmeiras trabalha nesse momento? O Palmeiras enxerga o Arthur Jorge como chamado plano B? Não. Pelo menos aqueles que agora estão na diretoria do Palmeiras e mandando. E entenda-se, presidente Leila Pereira, o vice-presidente Paulo Buozzi e também o diretor de futebol, o Anderson Barros. Esses três, em nenhuma hipótese, pensam em qualquer plano que não seja firmar o contrato até 2027 com o técnico Abel Ferreira. Eles não pensam em troca de comando, tá?
eles não têm nem plano A, nem plano B, nem plano C, nem plano D, nem nenhum tipo de plano, nenhuma letra de alfabeto. Eles têm um plano chamado Abel Ferreira, que curiosamente começa com a letra A. Então é plano A de Abel Ferreira, ponto final, entendeu? É esse o único plano que existe na diretoria. E aí, gente, Arthur Jorge, campeão da Libertadores e Brasileirão pelo Botafogo, seria um baita nome para o lugar de Abel Ferreira? Caso o Abel não renove, para mim seria um bom nome, hein? Mas eu não sei se realmente ele vai vir. Então, pessoal, já deixe seu like, se inscreva aí no canal e compartilhe esse vídeo para seus amigos. Fica aí que no finalzinho vai ter mais um vídeo do Marcelo React Verdão.